Hoje a gente vai estar conversando um pouco mais sobre esse tema, que é a dependência emocional, mais no sentido de que a gente possa encontrar, na verdade, a nossa liberdade emocional. Esse é um tema que tem me tocado muito profundamente, né? Nos últimos tempos, eu tenho realizado movimentos muito bonitos quando comecei a olhar para esse tema e por isso eu vejo que é algo realmente muito importante e diferente, diferenciado. É um tema da nossa vida que a gente, por muito, muito, muito tempo mesmo, a gente negligencia. Negligencia a forma que a gente atua nas nossas relações. Negligencia por uma questão de falta de conhecimento mesmo. Muitas vezes a gente tem um conhecimento específico, a gente se especializa em alguma área, a gente vai adquirindo diversos cursos, mas a gente não chega naquilo que é essencial. A gente não consegue sair, né, do passado, chegar no presente e se posicionar de uma forma diferente no nosso presente. Muitas vezes a gente libera questões muito profundas com relação ao nosso passado, com relação ao nosso sistema. Só que quando a gente vai viver a nossa vida, claro que a gente já vive essa vida de uma forma diferente. Porém, muitas vezes a gente não consegue levar adiante uma postura adulta na nossa vida, porque a gente não tem nem sequer clareza. Tá, ok, essa postura adulta é eu assumir a minha vida, é eu dizer sim à vida, mas como que eu aplico isso nas minhas relações? Como que eu aplico isso no meu dia a dia? E isso vem de um conhecimento onde a gente precisa saber como as relações funcionam, como que essas relações estão constituídas, quem eu sou nas diferentes relações da minha vida e quando eu deixo que outras pessoas interfiram aqui no meu campo emocional. O resultado disso faz com que a gente viva a vida que a gente vive, em termos profissionais, em termos financeiros, em termos de relacionamento de casal, em termos de saúde, em termos de corpo, em termos de tudo, absolutamente tudo. Então, eu quero agora começar só perguntando para vocês qual é a área da vida de vocês que vocês mais desejam, nesse momento da vida de vocês, melhorar? Qual é a área da vida de vocês que vocês estão buscando uma melhoria, que vocês querem passar para o próximo nível, que vocês querem melhorar? Escrevam ou falem qual é a área de vocês que vocês desejam melhorar e que vocês já estão tentando isso faz um tempo e não está dando certo, não estão conseguindo ou não estão evoluindo tanto quanto vocês gostariam. Bela colocou profissional. Profissional também. Área também profissional. Isso, acho que é a grande maioria, né? A gente olha antes a parte do profissional, não que as outras áreas não fossem importantes, mas a gente acaba olhando antes, né? O profissional financeiro do que o resto, né? Como se isso aqui estiver bem, o resto parece que alivia ou fica melhor também, como uma consequência, né? A gente sabe que não é exatamente assim, mas a dependência emocional é aquilo que está ligado ao quê? Às relações. E as relações é aquilo que comanda todo o show da nossa vida. A nossa vida é comandada pelas relações. Os resultados que a gente tem na nossa vida são a consequência de como eu me relaciono, como eu estou com relação às pessoas que fazem parte da minha vida, como eu me comporto, como eu permito que essas pessoas interfiram no meu campo emocional e como eu interfiro no campo emocional das pessoas. Então é importante a gente ter em mente que a dependência emocional ela é ativa e passiva. Tem duas formas de dependência emocional e depois ainda a gente tem um fator que é sistêmico e transgeracional. Então, a dependência emocional ativa é aquela dependência emocional onde eu gero interferência no campo de outras pessoas. Eu gero interferência no campo emocional de outras pessoas. Como que eu gero interferência no campo emocional de outras pessoas? Me responsabilizando, tendo culpa com relação a determinadas relações, achando que necessito cuidar de alguém, achando que eu preciso resolver algo para alguém, achando que a culpa
de alguém que está passando por determinada situação é minha. Então, é eu entrando nesses processos, aonde eu interfiro no campo emocional das pessoas de uma forma ativa. Isso quer dizer, eu vou para lá, eu posso ir literal, fisicamente, ou eu posso pensar, sempre estar projetando. Eu estou projetando a vida daquela pessoa. Eu estou projetando como deveria ser a vida daquela pessoa. Eu estou julgando como aquela pessoa vive a vida dela. Isso é um tipo de interferência ativa. A dependência emocional passiva é aquela dependência emocional que outras pessoas interferem no meu campo. De novo, no meu campo emocional. Essa interferência pode ser direta, quer dizer, outras pessoas que me ligam, que opinam, que palpitam, que exigem, que controlam, que pedem, ou é simplesmente uma projeção do que eu já vivi no passado. Então, muitas vezes, essa interferência no nosso campo emocional não é mais pelo que está acontecendo no presente, mas é pelo que já aconteceu no passado. Então, por exemplo, se no passado nós vivemos uma dependência que foi muito evidente com relação a alguém, uma dependência emocional com relação a alguém, a gente viveu muito fortemente as crenças da nossa família, as crenças do nosso sistema, a crença dos nossos pais. E hoje os nossos pais não estão mais aqui, eu ainda posso viver a minha vida projetando o que será que eles gostariam. O que será que faria eles felizes? O que será que os deixaria orgulhosos? E aí, o grande fator da dependência emocional é que a gente não vive a nossa vida. A gente tem na nossa vida um grave distúrbio de prioridade. Prioridade de quê? Que eu não consigo priorizar aquilo que eu desejo. Tudo aquilo que eu escolho é pensando, uma parte de mim pensando, será que eu vou desagradar alguém? Será que aquela pessoa vai se decepcionar? Será que vão me julgar? Será que vão achar que isso está errado? Será que vão? Será que? Será que? Então, isso quer dizer que a gente não está tomando as decisões na nossa vida com base naquilo que eu quero para mim, com base naquilo que eu desejo. Mas eu estou muito mais preocupada, em primeiro plano, em atender ou será que eu vou ser reconhecida? Será que eu vou ainda fazer parte por essas pessoas que foram importantes ou ainda são importantes para mim? E a gente vive a nossa vida nessa projeção, nessa projeção. É muito fácil perceber quando vocês pensam em que vocês vão tomar uma decisão de algo para vocês. Uma decisão, eu quero viver com um terapeuta, eu quero trabalhar com um terapeuta, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não vem algo, uma sensação de peso? Vocês sentem uma sensação de peso? Uma sensação de, será? Será que alguém vai falar alguma coisa? Será que vão me julgar? Será que se eu tomar essa decisão, vão rir de mim? Vão me criticar? Vão falar algo? A gente sempre tem um será que quando a gente vai tomar uma decisão. A gente não consegue ter algo decidido. Não é uma coisa que sai daqui de dentro e eu simplesmente digo com clareza, é isso que eu quero fazer e é isso que eu vou fazer. Não, sempre tem um será, mas será? Ou a gente vai ter uma pequena ação de independência e fica com medo. O que os outros vão falar? Será que vão se ofender? Será que vão se ofender se eu fizer tal coisa? Se eu fizer algum movimento? Então, são detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. Enquanto a gente vive a nossa vida sem a gente conseguir priorizar e fazer isso com segurança, com tranquilidade, aquilo que a gente deseja, a gente vai seguir vivendo a vida de outras pessoas. E a gente não tem como fazer diferente, porque aqui a gente está falando de um ganho, que é um ganho da nossa criança. A criança que precisa de um reconhecimento, a criança que precisa de uma validação, a criança que precisa de algo que ela aprendeu lá na sua infância. E dependendo como foi a nossa infância, a gente vai ter necessidades muito específicas na nossa vida adulta que vão alimentar a dependência emocional. Então, por exemplo, a pessoa que na vida adulta se comporta como
uma vítima, e quando a gente fala de vítima, a gente tem duas categorias de vítima. A gente tem aquela vítima, que é uma vítima mais inocente, vamos dizer assim, que é uma vítima genuína, e a gente tem aquela vítima que é uma vítima vingativa. Então, essa vítima genuína é aquela vítima que ela está sempre passando por alguma situação difícil na vida dela e ela precisa ser cuidada, ela precisa ser cuidada. Ela tem praticamente a certeza de que ela não dá conta sozinha. Muitas vezes, essa pessoa aqui, ela faz o quê? Ela só mostra aquilo que ela está passando, mas ela engata outras pessoas aqui na vida dela, especialmente aquelas pessoas que sentem o quê? Eu não tenho como seguir a minha vida enquanto essa pessoa estiver sofrendo. Eu não tenho como seguir a minha vida enquanto essa pessoa estiver passando por essa necessidade, por essa dificuldade. E essa vítima, ela vai estar passando por um problema grande no seu relacionamento, ela vai estar passando por um problema grave de saúde, ela vai estar passando por uma situação muito difícil com relação ao dinheiro, ela realmente passa alguma coisa desafiadora na vida dela, porque ela cria, né, dentro da construção de personalidade dela, ela cria a ideia de que ela não consegue, de que ela não é capaz, de que ela não dá conta. E tudo aquilo que a gente cria como mecanismo de funcionamento, a gente cria isso buscando sempre uma mesma coisa, que é o quê? O amor. Só que a gente aprende como esse amor é recebido, como eu ganho, como eu conquisto esse amor através da mentalidade da criança e através de situações que acontecem na infância e que a gente grava, a gente registra. Então, se na vida dessa criança ela só recebia amor dos pais quando ela estava incapacitada, quando ela estava doente, quando ela se machucava, ela vai levar isso para sua vida adulta e ela vai precisar estar passando por uma situação aonde ela mostre que ela precisa, porque só quando fica claro que ela precisa, que ela acha, que ela entende, que ela se conecta com o amor. Então é aquela pessoa que tem que ter as pessoas na volta dela. Só vou ativar aqui um que é aquela pessoa que tem que ter as outras na volta dela, aqui, para ela se sentir segura. Ela não consegue sair e crescer profissionalmente. Ela até pode dar alguns passos com relação à profissão, mas ela sempre vai ter a dependência financeira e emocional de alguém. Ela pode trabalhar com alguma coisa, mas ela vai ter um recurso aqui que é financeiro, que vem de outra pessoa, ou que vem de outra instituição, ou que chega na vida dela de outra forma. Ela não consegue caminhar com as próprias pernas. Ela tem dentro dela, ainda que de forma inconsciente, a convicção de que ela só vai conseguir o amor se ela estiver numa situação onde ela mostra que ela está necessitada. E aí, o que que acontece nesse caso? Ela acaba se conformando com aquilo que ela acaba se conformando com aquilo que chega. Ela pode ficar com o quê? Não, ela não tem assim um nível de escolha, uma escolha. Ela é aquela pessoa que ela pode acabar ficando na vida dela assim com as sobras, com aquilo que sobrou, com aquilo que foi possível, com aquele ou aquela que ficaram com pena, que ficaram com pena, que ficaram perto. Pode ser que sejam os familiares e pode ser que sejam outras pessoas, dependendo de como é o contexto e como é o nível de desenvolvimento emocional desses familiares. Mas essa pessoa aqui é o quê? Ou se você é essa vítima, se você é essa vítima, porque aqui é importante a gente olhar assim, todos nós, a gente vai se identificar em algum ou em alguns desses perfis. E às vezes a gente manifesta um perfil dessa vítima, que é uma vítima mais genuína, com algumas pessoas, e um outro tipo de perfil com outras pessoas. Às vezes eu, para interferir na vida de outras pessoas, eu me coloco como vítima. Ou às vezes, para que eu evite que outras pessoas interfiram na minha vida, eu me coloco como vítima. Como vítima no sentido de que não tenho nada, e logo, se eu não tenho nada, ninguém pode me cobrar nada.
Ninguém pode me pedir nada. Ninguém pode me exigir nada, porque eu não tenho nada. Então, essa é uma postura que impacta diretamente na nossa vida profissional e financeira. A vítima é uma postura que, quanto menos ela tem, melhor. Ela pode dizer que ela quer mais, mas ela sabe que quanto menos ela tem, mais segura ela se sente de que ela não vai precisar se incomodar, de precisar dizer um não, porque ela não tem como dizer um não. Ela que precisa, ela que é a necessitada. Então, ela sente até um alívio de pensar, é melhor eu não ter do que eu ter e alguém vir me pedir e eu ter que emprestar, por exemplo. Então, é aquele lugar, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não consigo, eu não dou conta. Alguém que veja essa situação, por pena, vai vir e vai ajudar. Vai vir e vai ajudar, tá? Aí tem o outro lado, tem a outra vítima, que é aquela vítima mais vingativa. Essa vítima, ela já tem uma intenção. É uma vítima que também passa por situações desafiadoras, muito desafiadoras. Ela passa realmente por perrengue, ela passa por dificuldade financeira, ela passa por problemas de doença, ela passa por não ter um relacionamento saudável, por ter um relacionamento agressivo, ou por ter um relacionamento tóxico. Porém, ela foi para um outro nível, aonde ela fala abertamente o que está acontecendo com ela. Ela fala para as outras pessoas, ela abre o que está acontecendo, intensifica ainda mais aquilo que está acontecendo através das palavras, através do tom de voz dela. Para quê? Para usar o que ela está passando para conseguir um benefício de alguém. Então é aquela pessoa que ela culpa os outros. Essa vítima aqui é aquela vítima que ela já não está naquele lugar onde ela simplesmente mostra, desde um lugar passivo que ela está passando, como aquela vítima genuína. Ela já é aquela vítima que está aqui revoltada, revoltada. É aquela vítima que está revoltada com a situação dela e ela culpa outras pessoas por aquilo que ela está passando. Ela culpa. Então, é aquela pessoa que vai dizer assim: eu só tô passando o que eu tô passando porque meu pai foi assim comigo. Eu só tô passando o que eu tô passando porque eu não tive a presença da minha mãe. Eu só tô passando o que eu tô passando por causa dele, ou por causa do meu ex, ou por causa do atual, ou por aquilo que você me fez. Eu só não tenho sucesso profissional porque enquanto eu fiquei aqui me ferrando, você foi lá, você estudou, você teve mais liberdade, você teve mais oportunidade, enquanto eu fiquei aqui me sacrificando. Então, é aquela vítima que ela já tem na ponta da língua aquele algo assim de intenção. Através desse jogo, através desse jogo, ela joga para outra pessoa que a culpa e a responsabilidade dela tá assim é de alguém e ela espera que alguém se responsabilize por ela. Ela espera. Ela é uma vítima indignada. Ela não quer fazer. Ela não quer fazer. No fundo, ela não quer fazer. E ela tem uma indignação porque ela tem assim, ó. É bem essa sensação. Ela sofreu uma injustiça. Ela tem isso muito forte dentro dela. Eu fui injustiçada. Aconteceu alguma coisa comigo que eu fui injustiçada. E aí ela passa a vida dela nesse lugar, aonde ela não cresce, porque ela está esperando que alguém se retrate com ela. Ela está esperando que alguém venha se desculpar. Ela está esperando que venham se responsabilizar por alguma coisa que aconteceu na vida dela, num momento aonde ela não tinha como se defender, aonde ela não tinha como revidar. Então, essa vítima intencional, ela já está num lugar de revolta. É aquela pessoa que pode ter passado na infância por exemplo, dificuldades, onde ela se sentiu injustiçada, no sentido de ela apanhava demais, ela era criticada demais, ela pode ter passado algum tipo de abuso e ela não tinha um suporte, ela não tinha um apoio, ela não tinha uma segurança,
Ou ela pode ter passado uma injustiça onde ela tentou fazer algo, ela tentou falar, ela tentou contar, mas não deram ouvidos. Disseram para ela ficar quieta, que era melhor, disseram para ela não fazer nada, que era melhor. E aí ela fica com isso. Eu não vou fazer nada, porque alguém precisa se responsabilizar por isso. Em algum momento, alguém vai se responsabilizar por isso. Enquanto isso, eu não vou fazer nada. Só que ela já está aqui num nível de, entre aspas, de desconforto. Essa vítima aqui, que ela é uma vítima genuína, natural, ela ainda está numa zona de conforto maior. Ela está numa zona de conforto maior. Essa vítima vingativa, ela já está numa zona de desconforto. Ela daqui, ela já está saltando em algum momento para um próximo nível, para um próximo ponto de personalidade, uma outra personalidade. E ficou claro para vocês a diferença de uma e da outra? Então, só que ambas aqui nesse estado, elas não conseguem crescer profissionalmente. Essa vítima aqui, genuína, porque ela se sente realmente incapaz. Agora, essa vítima aqui, que ela é vingativa, ela não se sente incapaz. É muito pelo contrário, ela se sente muito capaz. Só que ela se sente injustiçada e ela não quer fazer nada enquanto não venham se responsabilizar, se retratar e reparar aquilo que um dia fizeram para ela no passado. Então ela fica sempre usando o que está passando com ela no presente para ela ter algum tipo de benefício, para ela ter algum tipo de benefício, culpando as outras pessoas. Aí daqui a gente vai para um outro lugar, um outro nível, a gente sai desse campo da vítima. Aí lembra do triângulo de Karpman, tem uma aula do triângulo de Karpman, caso vocês não tenham ainda assistido, ou caso quem assista depois dessa aula não tenha assistido no YouTube, uma aula gratuita completa sobre o triângulo de Karpman. Então, esse triângulo de Karpman, ele é um triângulo virado para baixo, um triângulo ao contrário, aonde a ponta de cima a gente coloca que é o perpetrador, a pontinha aqui do lado o salvador e embaixo está a vítima, tá? Então, essa vítima aqui, a gente viu que tem duas vertentes. Essa primeira vertente é a vítima genuína. Essa vítima genuína é aquela que sai do campo da vítima e vai para o salvador. E essa vítima vingativa é aquela que sai do campo da vítima e vai lá para o cantinho do perpetrador. E quando essa vítima ela está saindo desse lugar aqui, essa vítima vingativa, ela está saindo desse lugar aqui, ela pode ir de encontro ou não, mas ela pode ir de encontro com o vingador. Esse vingador, essa pessoa vingativa, é aquela pessoa que ela tem em mente a intenção de causar um mal na vida do outro. Ela tem em mente a intenção de causar um mal no outro. Só que por quê? Por quê? Porque no passado, ela já teve uma ótima relação com essa pessoa, que ela tem uma dependência emocional, aonde ela interfere ativamente desejando o mal do outro. Por quê? Uma vez ela teve um relacionamento maravilhoso, ela teve uma sociedade maravilhosa, ela teve uma amizade maravilhosa. E por algum motivo, isso se rompeu, isso terminou. Uma das partes não ficou. E ela quer impedir que a outra parte siga a vida dela. Então, é aquela pessoa que ela realmente não tem a intenção. Ela tem, na verdade, assim, uma sensação de incapacidade. Ela acredita que por si mesma, ela não consegue fazer melhor. Ela não consegue ter mais. Ela não consegue crescer. E aí ela se coloca num patamar de comparação, onde ela é inferior àquela pessoa que se separou dela. Então, aquele outro que se separou para ficar melhor, se separou para encontrar uma pessoa melhor, se separou para ter um amigo melhor, se separou para ter uma banca melhor, se separou para ter uma sociedade melhor, para crescer mais do que quando estava com ela. E aí ela se revolta com isso de uma maneira que ela está aqui embaixo num patamar de inferioridade e ela quer arrastar a outra pessoa para o mesmo patamar de inferioridade. Então ela tem essa intenção de fazer mal para o outro.
tá? Aqui a gente já disse, muitas vezes, quem está aqui na vítima intencional, quem está aqui nessa vítima vingativa, se é uma pessoa que ela está se relacionando e ela é muito próxima e existe um rompimento, essa vítima pode se tornar uma perpetradora em potencial, uma vingadora, aonde ela deseja realmente o mal do outro e vai fazer tudo o que ela puder para que o outro não consiga seguir a vida dele, ele ou ela, tá? Então, vejam bem, muitas vezes a gente está nesses lugares sem se dar conta. Como que eu sei que eu tô no vingador? Como que eu sei se eu tô numa postura vingadora? O vingador é aquela pessoa assim. Como que você paga uma pessoa que não quer receber? Então, o vingador, ele não quer receber, ele só quer se vingar. Ele só quer se vingar. É aquela pessoa que está sempre cobrando aquele outro por algo do passado. Então, o vingador, ele está sempre no tempo passado. Isso é muito importante para vocês reconhecerem quando vocês estão nesse lugar. A vítima intencional, ela está mostrando e ela está cobrando no presente. Ela usa o que está acontecendo no presente. Ela pode ter uma mágoa do passado, ela pode julgar alguém do passado, mas ela usa para ela ter um benefício próprio alguma coisa que está acontecendo no presente. E a mesma coisa, essa vítima, que ela é uma vítima genuína. As coisas do presente. O Vingador é passado. O Vingador é do passado. Ele está no passado. Ele quer se vingar por algo que aconteceu no passado e que hoje já não é mais. Hoje já não tem mais. Então é aquela pessoa que, se aquele outro que se separou volta e diz assim: eu sinto muito, eu sinto muito, eu quero me retratar com você. O que eu posso fazer para me retratar com você? Não existe nada que ele possa fazer. Não existe nada. Porque esse vingador, ele só quer, enquanto ele está nessa postura, se vingar. Se vingar. Se o outro vem aqui e diz: ah, te faltou amor? Desculpa. Ah, te faltou carinho? Desculpa. Ah, te faltou dinheiro? Sinto muito. Aqui está o dinheiro. Ele não quer. Ele não quer, porque ele está envolvido numa raiva, numa sensação de vingança mesmo, que é tão grande, que é tão cega, que ele não quer receber. Ele só está naquela polaridade onde ele quer realmente ver o outro se rebaixar no mesmo nível que ele, estar no mesmo nível que ele, tá? E a outra polaridade que a gente vai, né, ou o outro perfil que também está presente, aí está presente nessa parte superior do triângulo de Karpman, entre o perpetrador e o salvador, a gente tem o perfil narcisista. Esse perfil narcisista é aquele perfil assim, aquela pessoa que ela faz de tudo para ela poder ser reconhecida, ser validada, ganhar uma medalha, ganhar os aplausos. Então ela precisa de pessoas que estejam aí validando, reconhecendo o quanto ela é boa, o quanto ela faz, o quanto ela é impressionante, o quanto ela é incrível. Ela admira as pessoas que admiram ela. Essa é a única forma de um narcisista admirar. Ele admira quem admira ele. Quem não admira ele não sabe o que está perdendo. Então é exatamente essa postura da pessoa que está nesse lugar. Ela se sente realmente o essencial, o melhor, o incrível. É aquela pessoa que você olha, é uma blusinha amarrotada. Ela não vai ter jamais um cabelo desarrumado. Ela não vai ter jamais uma sujeira na roupa. Ela não vai ter jamais um sapato sujo. Ela não vai ter jamais algo que possa ferir a imagem dela. Algo que possa ferir aquilo que ela precisa representar, que é ela é a melhor, ela é a referência, ela é a campeã, é ela que ganha, é ela que está sempre à frente, é ela que dá conta de tudo, tá? Então, esse perfil narcisista, ele também é um perfil que ele gera nas pessoas que estão próximos essa sensação, assim, de inferioridade, porque ele pode atuar desde o lado aqui. Por que ele está entre o perpetrador e o salvador?
Quando esse narcisista, vamos dizer assim, ele está mais pertinho do captador, ele pode muitas vezes estabelecer relações aonde, para que ele se sinta o bom da história, ou a boa da história, vai ter que estar se relacionando com alguém pior. Vai ter que estar se relacionando com alguém que está numa outra polaridade. Então, se eu aqui preciso parecer bonito, se para essa pessoa a vaidade, a beleza estética é algo importante, ela vai se relacionar com alguém feio. Por quê? Porque aí ela vai se sentir ainda mais. Então ela vem para esse lugar e ela pode estar aqui numa relação onde ela aponta os defeitos na outra pessoa. Claro que bonito e feio dependendo do ângulo de cada um, mas no sentido de que ela vai querer gerar algum tipo de contraste. Ela vai querer gerar algum tipo de situação onde as pessoas olham aquela relação e fica evidente que tem duas coisas aí que são diferentes. E ela quer ser o diferente melhor. Ela quer ser o diferente destacado. A mesma coisa, se para ela um valor importante é, por exemplo, status financeiro, o dinheiro, ela pode se relacionar com pessoas que têm dificuldade de se mover, de se desenvolver financeiramente, de lidar aqui com vítimas, se relacionar com pessoas que têm uma dificuldade muito grande com o dinheiro. Por quê? Porque aí ela vai ter o destaque, aí ela vai ser superior, aí ela vai estar aqui num lugar de grande. E assim sucessivamente. Então, a relação narcisista ela tem sempre esse contraste que você vê. Ela gosta de, em algum momento, mostrar ou ficar claro, quer dizer, em algum momento, eu digo para quem não conhece, mas em algum momento, para quem faz parte dessa relação, em todo o tempo, aonde ela precisa estar nesse lugar de ser melhor, de estar num lugar melhor, num lugar de destaque. Quando esse narcisista está mais pertinho do Salvador, então já vai ficando naquele lugar assim de, nossa, se não fosse eu, não seria nada. Se não fosse eu, vocês não conseguiriam nada. Aí aquela pessoa que pode desenvolver um perfil cuidador, excessivo, gigantesco, porque ela tem a certeza de que se não fosse ela, o pai não ia dar conta, a mãe já tinha morrido, o irmão ia estar enterrado nas dívidas, o outro ia ter acontecido isso, os amigos jamais iam ter conseguido se recuperar, aquele outro não ia ter conseguido comprar comida, aquele outro. Então ela se coloca naquele lugar de grandeza, desde uma postura que às vezes é de ajuda, de salvar, aquela postura salvadora exagerada, exagerada, aonde ela usa de novo o contraste, a fraqueza do outro, a incapacidade momentânea do outro, a dificuldade do outro, como aquilo que faz ela ganhar as medalhas, aquilo que faz ela ser vista. Tipo, nossa, como você faz? Nossa, como você é boa, hein? Nossa, como você resolve? Ninguém conseguia fazer isso, mas você deu conta. Caramba! Então, essa pessoa que tem esse perfil, ela tá naquele perfil que é narcisista, tem uma necessidade de reconhecimento muito grande, uma validação muito grande, mas essa validação vem por aquilo que faz pelos outros, por aquilo que faz pelas outras pessoas. Então, ela entra nessa postura salvadora, né? E esses são os principais perfis que vocês podem identificar quando a gente está vivenciando. Então, o único que fica no passado, o único que fica fortemente no passado é o vingador. Os outros, a vítima e o narcisista também, é no presente. Ele quer reconhecimento no presente, ele quer reconhecimento aqui, ele quer reconhecimento agora. O vingador é que fica no passado, querendo se vingar por algo do passado e não quer sair do passado. Então, se vem alguém no presente querendo reparar o requisito alguma coisa, ele não quer. Ele não quer, porque ele quer ficar naquele passado. Até que o quê? Até que ele canse. Até que ele canse. Então, minhas queridas, esses perfis de identidade, eles mostram como as relações de dependência emocional acontecem, como acontecem essas interferências no nosso campo emocional e como a gente interfere no campo emocional de outras pessoas.
Se eu estou numa postura de vítima, seja aonde for e na relação que for, eu estou numa postura de dependência emocional. Eu estou vivendo uma relação de dependência emocional. Se eu estou numa postura de vítima vingativa, eu estou vivendo uma dependência emocional. Se eu estou numa postura vingativa, da mesma forma. Se eu estou numa postura narcisista, da mesma forma. E, via de regra, quando a gente não consegue ter os resultados que a gente quer na nossa vida, quando a gente não consegue avançar na vida que a gente tem, viver a vida que a gente deseja, a gente está em algum desses lugares. A gente está vivenciando algum ou alguns desses perfis. A gente está aqui fazendo isso. Tá? Então é muito importante. Eu sei que num primeiro momento é desconfortável e às vezes é até uma surpresa quando a gente se dá conta e cai a ficha e diz: caramba, eu tô vítima, caramba, eu tô vingadora com essa pessoa, nessa relação. Nossa, eu sempre fui muito narcisista. Agora eu consigo perceber, agora eu consigo me dar conta. Então, é muito importante que a gente tenha, sobretudo, o quê? Por que às vezes a gente precisa de um corpo de conhecimento antes de chegar aqui? Porque a gente precisa já estar disposto a pagar um preço para sair desse lugar. Que preço que a gente paga para sair desse lugar? Primeiro, o desconforto. Segundo, a gente querer superar isso. A gente querer superar. Porque, olha só, se hoje, pode parecer contraintuitivo, mas é exatamente isso. Se hoje caísse de paraquedas aí na casa de vocês, vem um helicóptero, chega um helicóptero e desce na casa de vocês uma bolsa de dinheiro. Tem aí, sei lá, US$ 1 milhão aí dentro. Vocês podem ter certeza, a vida de vocês ia ficar muito pior. A vida de vocês ia ficar muito pior. E sabe por que a vida de vocês ia ficar pior? Porque vocês iam ter que lidar de uma vez por todas e de uma vez só com tudo aquilo que vocês vêm evitando sem se dar conta. Muitas vezes sem se dar conta. Porque nesse momento, pessoas iriam se afastar de vocês. Ou vocês iam ter que se afastar de outras pessoas. Nesse momento, vocês iam começar a ser criticadas e julgadas. Às vezes, pelo simples fato de vocês terem tido a sorte de terem ficado multimilionárias assim, sem esforço, sem sacrifício, sem nada. E vocês iam ter que lidar também com muitas pessoas chegando e pedindo coisas para vocês, cobrando vocês, exigindo de vocês, querendo que agora vocês se responsabilizem, querendo que agora vocês cuidem, querendo que agora vocês. Então, se hoje, nesse momento, chegasse e viesse nesse lugar, aí onde vocês estão, tudo aquilo que vocês dizem que vocês querem, a vida de vocês ia ficar muito pior, porque vocês não iam saber como lidar com essas situações. E é por isso que muitas pessoas que enriquecem assim, ganham na Mega Sena, no outro ano não tem mais nada. Daqui 2 anos não tem mais nada, porque não consegue lidar com a culpa, não consegue lidar com uma nova postura, não consegue sair daquele lugar de dependência emocional, mesmo tendo mudado o contexto. E isso faz com que o dinheiro acabe, o dinheiro termine, o dinheiro se vá. Não, o dinheiro não tem como ficar perto das pessoas que têm dependência emocional, porque essas pessoas elas não vão conseguir se realizar. O dinheiro até pode ficar, mas essas pessoas não vão se sentir realizadas, porque elas vão estar realizando o sonho de outras pessoas. Elas vão estar realizando as expectativas de outras pessoas. Ou elas vão querer fugir. Eu se tivesse esse dinheiro, ó, amanhã embarco nesse avião, nunca mais iam saber de mim. Ou simplesmente ia para não sei aonde. Mas passado o tempo da euforia, bate na porta uma culpa que pode até te adoecer, porque você não tem ainda estrutura psicológica e emocional para lidar com isso. Então, quando a gente faz esse caminho de fortalecer a nossa musculatura adulta, a partir do momento que eu percebo com clareza, com verdade, qual é a postura que eu dou nas relações,
Quais são as relações que eu estou interferindo e eu me dou conta? Nossa, eu interfiro demais. Eu interfiro demais. Se eu não interfiro ali, estando presente, ligando, cobrando, eu interfiro com os meus pensamentos de exigência, de cobrança. Eu posso estar numa postura vingativa com alguém aqui, na mente, mental. Só que eu estou em uma postura vingativa com quem? Com quem foi muito importante para mim. E eu não consigo seguir adiante enquanto eu não tiver algum tipo de retorno, que é o quê? Enquanto eu não ver aquela pessoa no mesmo lugar que eu. Enquanto eu não ver aquela pessoa no mesmo lugar que eu. Eu só sei que aquela pessoa me deve. Eu só sei que aquela pessoa me deve. Mas ela não tem. Se ela vem, eu não quero receber. Eu só quero cobrar. Eu só quero diminuir ela de alguma forma. E essa é qualquer uma dessas posturas. São posturas que vocês veem. Eu consigo levar a minha vida adiante se eu estou numa postura vingativa, se eu estou numa postura da infância, se eu estou numa dessas posturas aqui, num desses perfis de personalidade, eu consigo levar a minha vida adiante? Jamais. A vítima, ela quer que alguém leve ela. Ela quer que alguém leve ela. Ela quer que alguém escolha para ela. Ela quer que alguém decida por ela. Ela acha que ela não consegue. Ela acha que não dá conta. Essa pessoa aqui, que está na postura vingativa, ela quer que alguém se responsabilize por ela. Ela quer que alguém venha, que alguém guie, que alguém tome conta. Ela quer que alguém se faça responsável pela vida dela, por aquilo que ela quer viver. Ela quer viver, ela pode querer viver muitas coisas, mas ela é exigente e ela espera. Essa palavra é a palavra que é chave na dependência emocional. Eu espero, eu estou esperando. Gente, percebam essa palavra no dia a dia de vocês. Quantas vezes vocês podem se pegar com isso? O que que tu tá esperando? O que que tu tá esperando? E percebe que tu tá numa postura de espera. Se você não tá numa postura ativa em direção ao que você quer, é porque você tá numa postura de espera. Não tem outra coisa. Não tem outro motivo. Não tem outra razão. Aí essa postura de espera tem todos esses desdobramentos. Tem todas essas questões, tem todas essas dependências. Mas é simples assim. Se você não está numa postura ativa em direção ao que você quer, é porque você está esperando alguma coisa. Você está querendo se vingar de alguém. Você está numa postura de vítima. Você está numa postura onde alguém precisa chegar e te salvar. Alguém precisa chegar e se responsabilizar. Alguém precisa assumir a culpa. Alguém precisa pedir desculpa. Alguém, né? E você está o quê? Esperando. Esperando. E é por isso que você não vai adiante. É por isso que você não consegue progredir. É por isso que você não consegue sonhar. É por isso que você não consegue ter mais. Então, existe, né? Quando a gente se dá conta disso, às vezes é, meu Deus, meu Deus. E agora? E agora? Cai um monte de fichas, cai um monte de fichas, ou pelo menos começam a cair muitas fichas, no sentido de que estou vendo possíveis causas. Estou vendo possíveis causas. Quer dizer que se eu me enquadro nesses lugares, eu estou num quadro de dependência emocional. E é por isso que eu não vou adiante. É por isso que eu não consigo progredir. Por isso que eu não consigo ter sucesso. Aí o próximo passo é você se perguntar: você está disposta a abrir mão disso? Você está disposta a pagar o preço para você sair desse lugar? Porque não dá para a gente enganar ninguém, pelo menos eu não enganaria ninguém, no sentido de dizer assim: você pode continuar como você está, você não precisa se preocupar em fazer nada e alguém vai fazer isso por você. Você vai entrar num processo tal, você vai entrar numa mentoria tal, você vai entrar num curso tal e alguém vai fazer isso por você. E não tem isso. Não tem. Então, a primeira coisa, às vezes mais desafiadora para quem está na postura de vítima,
é o seguinte: você, que dor que você prefere? Talvez essa seja a pergunta-chave. Que dor que você prefere? Você prefere a dor de permanecer onde você está, com os resultados que você tem, com as relações que você tem, ou você prefere a dor de precisar se posicionar, a dor de precisar se afastar de algumas pessoas, se necessário, ou quem sabe de algumas pessoas se afastarem de você. A dor de você ser criticada, a dor de você ser julgada, a dor que você vai precisar passar para você estar numa postura adulta. Qual é a diferença? Os resultados. Mas qual dor você prefere? E às vezes a gente prefere a dor que é conhecida. A gente prefere essa dor que eu já conheço. Quando chega um momento que eu cresci internamente o suficiente para eu poder ter clareza de dizer, basta, já tá bom? Essa dor eu já cansei. Esses resultados eu já não quero mais. Agora eu vou escolher e vou pagar o preço para viver por um momento essa dor que é desconhecida, mas que é o preço do meu amadurecimento emocional. É o preço do meu amadurecimento como pessoa. É o preço de eu sair da boa consciência e ir para a má consciência sistêmica. É o preço de eu conseguir, com consciência, conquistar, ir adiante, ter outros resultados diferentes daqueles que as pessoas que eu amo. Mas aqui é importante a gente ter em mente para conseguir trazer para vocês um pouco mais de clareza de que o que mais prende a gente nas relações de dependência emocional é o fato de nós não aceitarmos as pessoas como elas são. É o fato de eu não aceitar as diferenças. Quer dizer, se a minha mãe ou se o meu pai estão numa postura de vítima, eu não aceito que eles estejam numa postura de vítima, ou numa postura vingadora, ou numa postura narcisista. Eu quero que eles sejam diferentes. Eu não aceito que eles tenham na vida deles o sofrimento. Eu não aceito que eles tenham a dor presente na vida deles. Eu não aceito que eles sejam o que eles são. Eu não aceito que eles sejam narcisistas. Eu não aceito que eles sejam vingadores. Eu não aceito. Percebe como é? O quanto a gente não aceita o outro, não é? O quanto eu quero ser grande e arrogante a ponto de dizer que não tem o direito de sofrer. Não é você não merece sofrer, você merece sofrer. Quem sou eu para dizer sobre sofrimento na vida de outra pessoa? O que sim a gente muitas vezes não consegue admitir é a nossa incapacidade de olhar a grandeza do destino de uma pessoa que está sofrendo. Porque eu quero que aquela pessoa seja como eu, que ela viva nos meus termos, que ela viva com a minha visão de mundo. Eu quero que ela viva da minha forma. E aí eu me coloco como, entre aspas, uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa namorada, e digo assim: eu não vou adiante enquanto você estiver assim. Eu não tenho como seguir se você estiver aí. Eu não tenho como seguir enquanto você estiver sofrendo. Eu não tenho como seguir enquanto você for assim.
Eu não tenho como ir adiante enquanto você não me pedir desculpa. Eu não vou seguir enquanto você não se reparar. Eu não vou ir enquanto você não se responsabilizar. Oi? Aí vocês veem o nível de interferência que a gente causa na vida das pessoas e não se dá conta. Tudo aquilo que eu não aceito na vida das pessoas, de qualquer pessoa, em especial das pessoas que são mais importantes para mim. Tudo aquilo que eu não aceito não diz respeito ao outro, diz respeito à minha capacidade de amar as diferenças. Isso é o que a gente fala na visão sistêmica de integrar as diferenças, amar as diferenças, dar um lugar para as diferenças. E a gente fala isso da boca para fora. Mas quando chega na hora da gente olhar as nossas relações, ah, sim, tá tudo bem, mas desde que você se comporte como eu acho que tá certo. Desde que você viva uma vida da forma que eu acho que tá bem. Mas se de repente para essa pessoa assim tá bem. Ah, não, mas ela disse que não tá bem. Tá bem, mas ela tá fazendo alguma coisa com relação a isso? Não. Então pode ser que aquilo que ela diga só tem relação com a forma que ela vê o mundo. Mas ela tem o direito, inclusive, de se contradizer. Ela tem o direito de viver a vida dela como ela quiser. Ela tem o direito de sofrer. Ela tem o direito de ser infeliz. Ela tem o direito de estar doente. Ela tem o direito. É a vida dela. Agora, por que que vocês veem o quanto a gente fica aqui presos em situações porque eu acho que aquela pessoa deveria ser assim ou assado? Ah, não, porque na minha família nós somos todos, eu já escutei isso, assim, nós somos gordinhos, nós somos todos gordinhos na minha família. E, e eu sozinha não vou emagrecer. Os outros vão se sentir mal. Ou eu não falo, mas eu penso isso. Como que eu vou emagrecer, ficar diferente, se os outros aqui não têm vontade de fazer isso? Não querem fazer isso. Como que eu vou crescer profissionalmente se o meu sistema são frustrados com relação à profissão? E eles não querem mudar. E eles acham que não tem solução. Como que eu vou fazer diferente? Eu posso não falar, mas eu penso. E a gente percebe isso nas nossas intenções, o quanto eu fico pensando nisso. Quando eu vou tomar uma decisão para mim, o quanto eu fico pensando. Às vezes não é pensando, mas tu percebe que tá ali, sabe? Que tá ali aquele campo assim de, aquele lá vai falar isso, aquela lá vai pensar aquilo, aquele lá não sei o quê, aquela lá vai se incomodar, aquele lá vai dar risada, aquela outra vai me criticar, aquele lá vai dizer isso. Então não é que tu tá pensando, mas são interferências, são interferências, são interferências, são interferências. Que fazem com que você não consiga ter assim, ó, na tua mente, um objetivo claro. O que você quer para você? O que você precisa fazer para chegar aqui? O que é preciso você soltar? Como que você precisa se posicionar? Você está tentando fazer um caminho, mas você está assim, a tua dissipação de energia vai para fora e tem outras que chegam aqui, vai para fora e tem outras que chegam aqui. E você está tentando cruzar isso. Percebe como isso é desafiador? Percebe o quanto de distúrbio de prioridade acontece na nossa vida? O quanto a nossa mente fica ocupada por conta das relações? O quanto a gente deixa de direcionar o nosso pensamento, a nossa intenção, a nossa energia e as nossas ações
para aquilo que a gente quer. Compara o quanto do teu tempo você passa direcionando para aquilo que você realmente quer e o quanto do teu tempo você passa direcionando para outras coisas. Não tem como a gente fugir dessa matemática. Não tem como a gente fugir dessa matemática. Então, eu diria que a gente tem uma má notícia, mas uma boa. A má notícia é que a gente se dá conta que é o seguinte: tá tudo bem se você quiser continuar. Tá tudo bem. Você segue aonde você está. Você segue como você está. Nesse campo conhecido para você. E tá tudo bem. Mas você não pode se iludir que os seus resultados vão mudar. Então é importante a consciência de que se não houver um crescimento interno, um amadurecimento, uma postura, as coisas não vão. E uma boa notícia é que a gente tem como, independentemente de qual for o nível, o grau e a postura, o perfil de dependência emocional, a gente tem como se liberar disso. Existe um caminho para que a gente possa se liberar disso. Esse caminho ele vem da toma de consciência, de exercícios psicoemocionais e de exercícios sistêmicos. Aí falando um pouquinho do sistêmico aqui para vocês. O sistêmico também entra nessas dinâmicas. O sistêmico transgeracional também entra nessas dinâmicas. A gente vê que tanto a postura vítima, como essa postura perpetradora, vingadora, como essa postura salvadora, elas são também heranças que a gente recebe do nosso sistema. A gente acessa aqui campos de memória que reforçam essa postura na nossa vida. Então, por exemplo, uma postura que a gente vê assim muito repetidamente no campo é o seguinte: a postura da vítima é aquela postura de quem se coloca a serviço em sacrifício de algum perpetrador do sistema. Então, a vítima compensa algum tipo de perpetrador do sistema, algum perpetrador que foi excluído no sistema, que não foi visto, e a vítima entra com um mecanismo de compensação numa geração seguinte. Então, lá, aquele perpetrador não conseguiu assumir uma responsabilidade. Aquele perpetrador que eu digo é isso: um perpetrador que faz um dano, comete um dano, e não assume, e não olha, e não vive aquela dor, e não vive aquele luto. Então, pode ser uma ancestral que cometeu um aborto, um assassinato, e não conseguiu olhar. Não conseguiu olhar, não conseguiu assumir. Ficou no esquecimento, ficou no segredo, no sistema. E logo vem um descendente trazendo todas aquelas emoções que não foram vivenciadas, a polaridade oposta, a polaridade da vítima, a vítima que não foi olhada, a vítima que não foi vista, a vítima que não foi incluída, não foi vista naquela geração anterior, é uma vítima que precisa mostrar agora. E com o perpetrador, com essa postura vingadora, é o contrário. É aquela postura vingadora no presente que está fazendo, precisando fazer justiça. E está precisando fazer justiça porque no passado, no sistema, houve uma vítima que não foi vista. Houve uma vítima que não foi olhada. Houve uma vítima que não foi considerada no sistema. E aí vem um descendente com uma sede imensa de fazer justiça. E
muito comumente na infância do Vingador, tem alguém aqui que precisou de ajuda. Tem aqui uma vítima. Tem aqui a mãe ou o pai que foi vítima. E ele tem essa sede de justiça. E aí ele vai vivenciar na vida dele situações, relações, aonde vai acontecer esse movimento para essa energia de vingança vir para fora. E sistemicamente é isso. Ele está relacionado com uma vítima. E esse salvador é isso, é essa conotação. Ele precisa aqui salvar alguém. Teve alguém no passado que não foi salvo. Teve alguém no passado que aconteceu alguma coisa trágica. Teve alguém no passado que não conseguiu ser resgatado, que não conseguiu ser salvo, que não conseguiu. É sempre a polaridade oposta. É algo similar ao presente, mas na polaridade oposta. E esse Salvador vem para compensar aquele do passado, que em algum contexto não foi salvo, não foi feito justiça por ele, não foi visto, não foi resgatado. E aí ele vem com esse espírito salvador, vamos dizer assim. O descendente vem desde esse lugar. Aí tem os grandes desafios para que cada uma dessas representações, cada um desses perfis, consigam dar um passo, dar os seus passos em direção a uma postura adulta. Aquilo que é importante, cada um desses perfis estarem atentos para conseguirem sair desse lugar. Então, lembrando, a vítima, a gente tem as duas vítimas, essa vítima genuína e essa vítima vingativa. Para essa vítima genuína, é essencial que essa vítima ela possa ter a coragem e a disposição de assumir a vida dela, de assumir a vida dela, assumir as responsabilidades e as consequências das escolhas que ela fez. Quando essa vítima ela está aqui nesse lugar de genuína, onde ela mostra aquilo que ela está pensando, é um lugar desafiador de sair. Porque existe ainda aqui uma zona de conforto. Essa vítima permanece nesse lugar porque tem pessoas que estão aqui com o vínculo da dependência emocional. Então, essa vítima segue mostrando o que está acontecendo com ela, porque tem pessoas que estão aqui olhando, tem pessoas que estão aqui alimentando essa postura, tem pessoas que estão aqui com pena, tem pessoas que estão aqui compadecidas dela. Tem pessoas que estão deixando de viver outras oportunidades para ficar aqui. Tem pessoas que estão deixando de estar presentes nos seus relacionamentos para estarem aqui. Tem pessoas que estão deixando de olhar as suas relações de casal para estar aqui. Tem pessoas que estão deixando de estar presente com seus filhos para estar aqui. Tem pessoas que estão deixando de avançar profissionalmente para estar aqui. E enquanto essas pessoas estiverem aqui, dificilmente essa vítima vai querer assumir a responsabilidade. Mas aquilo que ajudaria a pessoa que está nessa postura de vítima, às vezes por uma toma de consciência, por estar realmente numa postura de vítima de uma forma, vamos dizer assim, inocente, ela pode se dar conta, nossa, eu realmente faço isso. Eu realmente fico nesse lugar. Mas, agora que me dei conta, como que eu saio daqui? Então, é começando a assumir a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas e as consequências das escolhas.
Então, eu escolhi isso para minha vida, no meu rumo profissional. Eu escolhi isso para o meu relacionamento. Eu escolhi isso para o meu corpo. Eu escolhi. E agora eu assumo a minha vida e assumo as consequências de todas as decisões que eu fui tomando ao longo da minha vida. Então, esse é o primeiro caminho. É o primeiro caminho que é importante a vítima ter em mente que ela, é o preço que ela precisa pagar para sair desse lugar. E aí, claro que para efetivamente ela sair daqui, ela vai precisar olhar para os núcleos de interferência, as interferências que estão no campo interno, que estão no campo passivo, as interferências que estão no campo ativo. E aí ela vai precisando, através de exercícios, limpar isso, limpar essas interferências internas e externas, com a ajuda de exercícios e com um apoio e com também movimentos sistêmicos que auxiliam nesse processo. Para a vítima, que é a vítima vingativa, é o caminho de ela se dar conta e ela parar de usar o que está acontecendo na vida dela para ela receber algum tipo de benefício. Então, ela precisa se dar conta que o quê? Por que a vítima vingativa ela culpa muitas outras pessoas? Ela sente muita culpa. No fundo, ela acha que ela é culpada. Só que ela não tem coragem de olhar para as culpas que ela tem. Então, enquanto ela culpa as outras pessoas lá fora, ela deixa de olhar as culpas dela. Então, seria aqui, né, é aqui o caminho. Primeiro, parar de usar o que está acontecendo para receber algum tipo de benefício. Então, quando alguém liga para a vítima, para uma pessoa que está nessa postura de vítima vingativa, quando alguém se relaciona, é o caso assim dessa pessoa não mais ficar se relacionando a partir do que está acontecendo com ela. Não mais conversar com as outras pessoas para mostrar o que está acontecendo com ela, para falar das doenças, das desgraças, das dores, do sofrimento dela, do que está acontecendo e disso. Então, ela precisa parar de usar o que está acontecendo na vida dela para se relacionar. Conversar, aprender a conversar desde outros lugares, desde outros assuntos. Mas por quê? Ela já compreendeu que ela precisa olhar para suas culpas, que ela assume a vida dela, que ela assume as culpas dela, que ela assume as dores dela e abrir mão de exigir, abrir mão de responsabilizar outros. Então, aqui também, o caminho, liberação das interferências. Tudo que essa vítima interfere na vida de outras pessoas. Quem são essas pessoas? O quanto ela interfere na vida dessas pessoas. O quanto outras pessoas interferem. Quando eu digo na vida, é no campo emocional. É no campo emocional. E aí tem um caminho para isso ser feito. Mas é com essa consciência. A vítima precisa abrir mão de parar de usar o que está acontecendo para ela se relacionar, para ela ter um benefício com isso. O vingador. O vingador é muito interessante, porque o vingador, ele não quer nada. O que ele quer é a vingança. O que ele quer é a vingança. Então, o vingador não vai parar.
a não ser que ele realmente decida abrir mão. É abrir mão da vingança, não tem outra coisa. Para quem está na postura vingadora, é abrir mão da vingança e respeitar o destino de quem ele está tentando fazer justiça. Seja essa pessoa a mãe, seja essa pessoa ele mesmo, ela mesma. Então, é respeitar o destino de quem tá, de quem ele está tentando fazer justiça, que é uma vítima, e abrir mão de se vingar. E a postura narcisista é a mais desafiadora de sair, de quem está na postura narcisista sair. Porque é aquela postura que ela tem dificuldade até de sentir algo pelo outro. Então, quem está na postura narcisista geralmente está numa postura de poder. E aqui o caminho é abrir mão dessa postura de poder e se abrir para também olhar o outro de igual para igual. Claro que esses são caminhos que eles têm muitas camadas de profundidade, mas eles são caminhos que a gente pode ter uma ideia do que é importante e essencial. Do que é importante e essencial. E aí a gente aprende também como que a gente vai se relacionar e se posicionar com cada uma dessas pessoas, com cada um desses perfis. Quando vocês pensam na vida de vocês, vocês conseguem observar que tem, se não sou eu, se não é você, que tem outras pessoas que estão nesse lugar, nessa postura de vítima. Se não é você, que tem alguém nessa postura de vítima que faz parte do teu meio, que você conhece. Se não é você na postura de vítima vingadora, que tem alguém do teu meio que pode estar nessa postura vingadora por como aquela pessoa é, o jeito que ela fala, como que ela se comporta. A postura vingadora e a postura narcisista. Vocês conseguem perceber? No meio de vocês, aonde que estão esses perfis? E aí é interessante a gente observar aquela premissa sistêmica. Tudo aquilo que me incomoda está em mim, mas esse está em mim é a mesma coisa que a gente fala. Todos aqueles que me incomodam estão em dependência emocional comigo. Todos aqueles que me incomodam estão em dependência emocional comigo. Em graus mais suaves ou em graus mais intensos. Mas quando a gente coloca uma análise do campo de interferência emocional, é surpreendente, não é para todos. Mas o quanto a gente se dá conta de quantas pessoas estão dentro desse núcleo, dessa interferência. Quantas pessoas estão dentro do meu campo de interferência? 10, 15, 20 pessoas dentro do campo de interferência. Ativo ou passivo, ou os dois. E nada mais, nada menos. Gente, isso significa que você olha a tua vida e você vive a tua vida através dos olhos de 10, 15, 20 pessoas.
E eu acredito que uma uma das coisas que a gente mais perde em manter as relações de dependência emocional, que também varia de acordo com o perfil, mas é perder a confiança em você mesmo. Então, quando a gente está envolvido em campos de interferência onde tem muitas pessoas aqui, aonde nós ficamos muito tempo aí numa postura de exigência, uma postura de salvadores, aonde desde a infância, né, às vezes a criança aprendeu que ela era amada quando ela fazia alguma coisa, não por ela simplesmente ser quem ela era, mas ela precisava estar fazendo alguma coisa, ou alguma coisa precisava estar passando com ela, para ela se sentir amada. Se alguma coisa estava passando com ela, é a vítima. Se ela precisava estar fazendo alguma coisa, é um perpetrador ou é um salvador. Então, se para a criança precisar ser amada, ela sentia que quando ela cuidava de alguém, ela tinha esse reconhecimento, ela tinha essa validação, ela tinha esse amor dos pais, é isso o que ela vai levar para a vida dela. Se essa criança entendeu que para ela ser amada, ela precisava tomar conta da própria vida, porque os pais não tinham tempo, porque os pais não davam conta, porque os pais já tinham problema demais, ninguém podia ver ela. E ela tinha que se acostumar com isso. Então, ela criou uma personalidade que, quando cresce, não se abre com ninguém, resolve tudo sozinha, carrega tudo nas costas. Se essa criança entendeu que ela recebia amor quando acontecia alguma coisa com ela vai passar a vida inteira buscando situações para que aconteçam coisas com ela. Através de relações, através de frustrações, através de decepções, através de acidentes, para que ela sinta esse amor. Vocês conseguem identificar na infância de vocês como começou esse mecanismo? Vocês conseguem lembrar quando vocês eram pequenos, aí vocês cuidavam de alguém, vocês iam para esse lugar mais de cuidadores, de ajudadores, vocês iam mais para aquele lugar de ser muito obediente, ser muito certinhos, pais muito exigentes. Se vocês iam para aquele lugar de quem só recebia amor quando ficava doente, quando estava passando algum perrengue, quando estava passando alguma necessidade. Vocês conseguem identificar na vida de vocês como foi lá na infância essa, essa associação que vocês fizeram? Ah, comigo foi assim. Eu lembro que eu tinha reconhecimento e validação dos meus pais quando eu fazia o quê? Ou quando acontecia o quê? Consegue ter essa percepção? Eu sinto que os meus pais ficavam orgulhosos de mim se eu fosse a melhor, tirasse as melhores notas, fizesse tudo certinho, cuidava da minha irmã, cuidava da avó. Se eu ficasse quietinha, não fizesse nada, não fizesse barulho, não falasse alto, não reclamasse, obedecesse tudo, fizesse tudo conforme eles me diziam que era para fazer, ou quando eu ficava rebelde, gritava, exigia,
E é isso. A nossa mente registrou tudo isso e a gente foi criando. Depois, com as outras experiências de vida, as dependências emocionais que a gente tem hoje para manter esse lugar que a gente associou que é a forma de se relacionar, que é a forma de amar. Então, tem toda uma desconstrução para ser feita disso. Não desconstrução do passado, mas desconstrução da minha postura com relação ao meu presente, com relação a essas pessoas, com relação aos meus medos. Tem muita gente não importa a idade, que quando chega a hora de realmente olhar e se liberar de um medo, o medo de ficar sozinho, porque aí quando a gente começa a olhar as dependências emocionais, começam a surgir essas camadas de medo. E essas camadas de medo a gente aprende a trabalhar. Essas camadas de medo, essas camadas de cobrança, essas camadas que surgem, é que são importantes da gente trabalhar. E a gente sempre encontra um ponto em comum, que é a nossa arrogância, a nossa falta de humildade. A gente sempre encontra esse ponto em comum em qualquer perfil, a falta de humildade, a arrogância de querer prender alguém a mim, ou a arrogância de eu querer interferir na vida de alguém, querendo mudar, querendo colocar a minha opinião, dar a minha opinião, dar a minha visão. Só que a gente paga um preço muito alto. A gente paga um preço muito alto de não viver a nossa vida. A gente não vive a nossa vida, a gente fica frustrado. Então, minhas queridas, existe sim uma forma da gente conseguir se liberar dessa dependência emocional. Existe uma forma de eu aprender a sair de onde eu estou e de eu me relacionar de uma forma adulta com os outros perfis também. É a gente aprender a se posicionar. Você, diante de uma vítima numa postura adulta, é você ter a coragem e a humildade de deixar essa pessoa com as dores e com o sofrimento dela. A gente não rompe relações, mas a gente transforma relações. Isso é inevitável. Inevitável. Só que a gente faz isso com consciência, com uma consciência mais elevada, não de superioridade, mas de mais amor. Amor que abarca também a dor e o sofrimento de quem a gente ama. E o respeito de deixar aquela pessoa com a sua dor e com esse sofrimento. Mas também o respeito pela minha vida. E de eu me posicionar e dizer: eu sinto muito, eu sinto muito. Se eu ainda não consigo ver a grandeza do teu destino, mas eu agora deixo esse destino que é teu em você. E eu sigo a minha.
com uma postura vingativa, uma vítima vingativa, tem algo que é muito interessante porque essa vítima aqui, ela é muito manipuladora. Essa vítima vingativa, ela é muito manipuladora. Então, enquanto ela achar que você não percebeu que ela está manipulando, ela vai seguir manipulando. Enquanto ela pensar que você não está percebendo que ela está falando o que ela está falando da vida dela de uma forma muito exagerada, para ela ter um benefício, enquanto isso não ficar muito claro para ela, ela vai seguir nesse mesmo jogo. Então, para que essa relação aqui se transforme, é importante que você, claro que dentro, né, de um processo de amadurecimento, mas uma postura de você diante dessa vítima dizer para ela, olha, eu realmente vejo que tu tem uma dor muito grande, uma culpa muito grande. Eu vejo aquilo que tu está passando, mas eu também vejo que nesse momento você está usando o que você está passando para você receber alguma coisa. E eu respeito que essa seja a forma que você escolha. Só que eu escolho outra forma de viver. E eu já não vou e não estou disposta a me relacionar da mesma maneira. Eu vou ficar muito feliz se a gente puder seguir a nossa relação. Se a gente puder conversar de outras coisas. Se isso ficar bem para você também, vai ser muito bom. E se não, tá tudo bem. Tá? E aí eu sigo o meu caminho. Não tem como a gente não enfrentar o medo de desagradar as pessoas. Não tem como a gente não enfrentar o medo de desagradar. E percebe dentro de ti qual é o teu nível de desconforto quando você pensa que você pode falar algo e que vai desagradar alguém, que vai magoar alguém que você ama, que aquela pessoa vai ficar triste, porque já é um idoso, porque já é uma vovozinha, porque já é isso. Como que eu vou falar isso para uma pessoa assim, a essa altura do campeonato? Justificativas, justificativas, justificativas. E ilusões, porque a gente segue se relacionando com as pessoas mesmo depois que elas morrem. E se a gente acha que quando essas pessoas morrem, essa situação de dependência emocional muda, é um engano, é uma ilusão. Muitas vezes só se intensifica. Porque aí não é mais a pessoa que está ali, mas é o que ficou daquela pessoa, não só na minha mente, mas na mente de todas as outras pessoas que eram importantes para ela e que seguem fazendo parte da minha vida. Então, não se iludam que a gente tem como se posicionar diante do nosso ambiente, diante das nossas relações, sem a gente superar o medo, que é o nosso medo, que é o nosso medo de desagradar. Não é a intenção desagradar, não é a intenção magoar, não é a intenção. Mas a gente precisa deixar que as pessoas sejam como elas quiserem ser. Eu não posso ir lá querer ter uma conversa e exigir que a outra pessoa reaja do jeito que eu acho que ela tinha que reagir. Eu preciso me posicionar de uma forma livre, dando para o outro total liberdade, para que ele possa reagir como ele puder naquele momento da vida dele ou dela.
E eu vou respeitar isso. Eu vou respeitar. Com relação aos Vingadores, a gente não tem o que conversar com uma pessoa que está numa postura vingadora. A única coisa que se pode fazer com relação a essa pessoa é você seguir a tua vida, fazendo o melhor possível na tua vida. Sem retroalimentar rancor, sem retroalimentar raiva, sem retroalimentar qualquer vínculo. Esse vingador, ele vai desistir em algum momento. Em algum momento ele vai ficar cansado e alguém vai chegar e vai dizer para ele: olha, tu acha que já não está na hora de você descansar? Já não está na hora de você superar? Já não está na hora de você ficar bem? De você deixar esse passado passado? Mas não é você que vai fazer isso. Não é você. Então você precisa deixar também esse vingador livre ao seu tempo, para quando ele ou a vida puderem mostrar que ele já pode liberar o que for para liberar. Mas você não se prender. Você seguir a tua vida. Sem culpa, sem medo, sem olhar para trás. E a postura narcisista, ela é muito interessante também, porque ela é a mais fácil de soltar, se tiver que soltar. Se você estiver lidando com uma pessoa na postura narcisista, ela é a mais fácil de você conseguir transformar no sentido de afastar essa relação. E ela é fácil por quê? Porque é só você não mostrar que você já não é útil para essa pessoa. A pessoa que tem um perfil narcisista, ela sempre está perto de alguém que dê uma utilidade. Uma utilidade para ela aparecer mais, para ela aparecer melhor, para ela receber os holofotes, para ela receber os aplausos, para ela receber as medalhas. Então, de um jeito bem simples, é como se dissesse: nossa, eu realmente, para ela tá bem, você vai estar mal. E é só você mostrar para ela: realmente, olha só, eu não me desenvolvo aqui, eu não tenho sucesso financeiro, eu não sou tão bonita como você, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, eu vejo que eu não sirvo para você. Eu me dou conta que eu não sirvo para você. E essa pessoa, ela vai muito provavelmente concordar com você, concordar com tudo que você fala e sair por cima da situação. Então, aqui, muitas vezes, o que que acontece? A pessoa que está na relação com alguém que é narcisista, ela não quer abrir mão da vaidade de não servir para uma relação. Ela não quer abrir mão da necessidade de se sentir que é importante ou que vai mudar a relação. Não que não aconteça e que os narcisistas não sejam pessoas relacionáveis, porque inclusive têm habilidades, características maravilhosas. Mas, se os ajustes não podem ser feitos, precisa impor um limite. Quem está vivenciando a relação com um narcisista precisa impor um limite, ou vários.
E se essa pessoa não aceita, tá ok. Existe uma grande chance dessa pessoa simplesmente concordar com você e você ter a sensação que você foi lá para romper o relacionamento e você saiu com o pé do outro na coluna. Porque é como que vira o jogo. Vira o jogo, tá sempre por cima. Não importa em que situação, precisa estar sempre por cima. Mas faz parte do crescimento e do amadurecimento. Então, com a pessoa que tem esse perfil narcisista, é a gente aprender a impor o limite e ter a coragem de fazer isso. Ter a coragem de impor um limite. Se a outra pessoa está disposta a aceitar esse limite, ok. E se não, ok também. A gente vai respeitar e a gente vai abrir mão da necessidade de achar que nós precisamos mudar aquela pessoa. Ficou claro para vocês? Vocês conseguiram pegar esses perfis? Vocês conseguiram se identificar nesses perfis? Então, isso já é um grande passo. Um grande passo. Um grande passo. Porque vocês já sabem o que é importante vocês abrirem mão. Vocês já sabem o que é essencial vocês abrirem mão. E aí, minhas queridas, eu só quero apresentar aqui para vocês que para quem quiser fazer um processo de acompanhamento para liberar dependências emocionais, também tem a possibilidade de estar fazendo uma jornada juntos no mentoria. Então, existe um programa que a gente tem como fazer acompanhamento. Para a gente liberar as dependências emocionais, não é só com conteúdo. Para a gente fazer liberação de dependências emocionais, a gente faz uma associação de conteúdos, de exercícios psicoemocionais, de encontros para ajudar vocês a fazer esses exercícios psicoemocionais, de suporte, onde a gente vai ter todos os dias vocês vão receber todos os dias um áudio com uma meditação, com um áudio de apoio, um áudio motivacional, para vocês conseguirem ir sabendo que o quê? Que existe um outro, existe uma outra possibilidade de se relacionar. E para que a gente saia dessa dependência emocional, é importante que a gente esteja fazendo parte de nem que seja um ambiente aonde todas as pessoas que estão ali estão dispostas a estarem nesse caminho. Então, é um lugar, é um ambiente onde vocês recebem conhecimento, apoio de exercícios, são exercícios muito bem fundamentados para que vocês consigam perceber os medos, encarar os medos e superar os medos relacionados com dependência emocional. É um programa onde vocês aprendem a como que vocês vão se posicionar com cada uma das pessoas que estão interferindo no campo emocional de vocês ou que vocês estão interferindo no campo emocional dessas pessoas, dependendo do perfil que você tem com ela e o perfil que ela tem. Então, existe uma forma aí de atuar, de se posicionar, que é um pouquinho diferente, vocês perceberam? A forma que você se posiciona com uma vítima não é a mesma que você vai se posicionar com o vingador, que não é a mesma que você vai se posicionar com o narcisista. Então, são formas diferentes de se relacionar. E aí a gente aprende a se posicionar com cada uma dessas pessoas de uma forma diferente. E dentro de um ambiente que eu digo, é um ambiente, um grupo, né? Então, aqui no grupo de Telegram, aonde nesse grupo vocês vão estar aí sim trazendo as questões de vocês, o que que vocês estão passando, como está sendo a realização dos exercícios, porque por experiência própria eu sei que quando a gente começa a fazer, vem para fora, vem para fora, vem para fora a dor, vem o medo, vem tudo, a ansiedade, vem o corpo,
vem o sintoma, porque é realmente um processo, como se fosse dizer, uma desintoxicação que a gente faz. Mas é uma desintoxicação que a gente faz de uma forma guiada, orientada e dentro de um grupo seguro. Então, tem uma mentoria que tem justamente esse objetivo. O objetivo de fazer esse processo, esses campos de interferência emocional. Tanto aqueles que você atua, como aqueles que atuam na tua vida. A gente faz um mapeamento de quais são esses campos de interferência, quem são essas pessoas que estão interferindo, qual é o grau de interferência que essas pessoas têm na tua vida e que você tem na vida delas. Então, a gente olha a dependência ativa, a dependência passiva, ambas, e a gente vai fazendo exercícios para liberar cada uma dessas camadas, porque a gente está falando de camadas, é um mapeamento de camadas. Tem pessoas que estão numa camada mais superficial, que é a dependência emocional que a gente tem. Às vezes com um colega de trabalho, que a gente tem com um vizinho, que a gente tem com alguém lá da escola, que a gente tem com pessoas que não são do nosso círculo íntimo. E logo a gente entra em estratos mais profundos, que são as pessoas que fazem parte do nosso círculo mais íntimo. Então, o intuito dessa mentoria é liberação das dependências emocionais com esse suporte. Então, um suporte de um ambiente de apoio para receber conteúdo, para realizar os exercícios e para a gente marcar também encontros quando necessário, para fazer um esclarecimento, para conseguir ter um pensamento mais claro, para conseguir ter um direcionamento. E tudo isso sempre é feito tendo em foco em mente o quê? Uma direção. Você está fazendo isso para quê? Aonde que você quer chegar? Qual é o teu objetivo de vida? O que que tu deseja para a tua vida? E a gente faz também um programa onde você vai ter em mente, né? Aquilo que tu deseja, aonde que você quer chegar, para que você possa ter mais clareza, mais decisões. Quando a gente fala de decisões, a gente fala de alternativas. Então você vai começar a ver que você começa a ter na tua vida mais alternativas para você decidir e você toma novas ações. Então, uma das coisas principais aqui também é a ação. O que que é a ação? Em alguns momentos vai ser importante você ter conversas. Em alguns momentos vai ser importante você estabelecer limites. Em alguns momentos vai ser importante você fazer outros movimentos, você começar um hábito novo, você mudar alguns hábitos que você está tendo. Porque tudo que está acontecendo na tua vida hoje está alinhado com os resultados, tudo. Então, se vocês querem uma dica para hoje, mudem algum hábito de vocês. Melhorem algum hábito que vocês têm. E com os recursos que vocês têm hoje, façam o melhor que vocês podem com questão à relação da dependência emocional. E para quem quiser fazer um trabalho profundo com relação a isso, fazer esse processo de liberação, tem essa mentoria que é voltada para a liberação emocional e a gente elevar o nosso nível de merecimento na vida. Elevar o nosso nível de merecimento. Quando a gente se libera, gente, a gente começa a se liberar das primeiras dependências emocionais, tu já sente uma diferença na disposição de energia, na forma que você fica, na forma que você se relaciona, no nível de confiança que você tem, que é muito grande, é muito contrastante a diferença da gente viver uma vida sempre pensando. Tem uma partezinha minha que sempre ficava pensando, quando eu ia fazer, mas olha, qualquer coisa, comprar uma roupa, comprar sei lá, um batom, ficar pensando, será que é a hora de fazer isso? Será que não era melhor eu fazer outra coisa, investir em outra coisa? Mas isso não era para mim, no meu momento. Na verdade, era pensando, será que se eu fizer isso, eu estou deixando de fazer para alguém? Será que se eu fizer isso, eu vou desagradar outra pessoa?
Que será que aquele outro, sabe? Coisas assim. Nossa, se meu cunhado me visse aqui, ele ia falar isso. Ele ia me chamar de exibida. Nossa, se meu pai me visse aqui, ele ia não sei o quê. Meu Deus! E isso está atuando o tempo todo para todas as coisas. Então, isso é exatamente isso que a gente fala, são os campos de interferência, aonde a gente não consegue ter clareza, aonde a gente não consegue tomar decisões de uma forma tranquila e aonde a gente não consegue ter ações assertivas. Então, esse campo de mudança de estado, disposição e autoconfiança são três coisas. Acredito que sejam assim, as primeiras três coisas que se liberam. Porque parece que é uma coisa que, de fato, tu só abre caminho. Tu abre um caminho dentro. Tu abre um caminho interno. E aí, o objetivo dessa mentoria é exatamente isso. Mesmo com todo o conhecimento que eu já tenho, mesmo com toda a jornada que eu já fiz até hoje, quando eu olhei para a questão da dependência emocional, foi algo diferente de tudo aquilo que eu já tinha. Foi uma sensação de liberação muito grande. E está sendo aí. Então, eu realmente, é uma mentoria que eu abri dizendo, nossa, isso outras pessoas merecem também, merecem sentir, merecem passar, merecem ter a possibilidade de viver desde um outro lugar que está dentro de cada um de nós e de todos nós.